papo tá no ar, o Rossini manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. O Rossini vem detalhar. É bom de papo, bom de papo. Olá, meu amigo, minha amiga do Riso, um ótimo dia para você. Está no ar o Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo. Que bacana! E hoje o Bom de Papo vai ter uma coisa muito bacana. Vai falar sobre a reforma trabalhista com o advogado trabalhista, claro, Dr. Rodrigo Badiani Bortolotti. Vamos receber ele aqui daqui a pouquinho e você pode acompanhar o nosso programa também. Se você por acaso perdeu hoje, não puder assistir, acompanha depois no nosso canal no YouTube, que logo depois que o programa vai ao ar aqui, vai para o nosso canal no YouTube, tá certo? E a gente começa o programa com É Bom Pensar Nisso. O P é uma letra muito penalizada no Brasil, né? Por isso eu escrevi P de povo e política. Pobre, povo, pacífico, paciente e pagador, que precisa de políticas públicas e vive perdido, pois só tem promessas, problemas, pepinos, podridão, propinas providenciadas por políticos e partidos pactuados contra a prisão do presidente e dos parlamentares picaretas pela polícia e ainda preparam pizza e mais pizza no parlamento e no Palácio do Planalto para prejudicar o pobre e patético povo brasileiro. É bom pensar nisso. E agora vamos receber o nosso Bom de Papo de hoje, o advogado trabalhista, para falar sobre a reforma trabalhista, claro, o Dr. Rodrigo Badiani Bortolotti. Doutor Rodrigo, como é que vai? Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo, por favor. Doutor Rodrigo, é uma polêmica só essa reforma trabalhista que a gente tá vendo aí sendo discutida pelo Senado, né, e todo o povo brasileiro discutindo, principalmente os sindicatos, né? A gente viu os sindicatos hoje preocupados. Acho que o ponto mais polêmico, a gente deveria começar o nosso papo aqui por essa parte da reforma tributária, da reforma trabalhista, que é fazer com que os sindicatos percam aquela contribuição anual, que é um dia de trabalho do trabalhar,dor, né? E aí essa reforma ela autoriza que a empresa faça essa negociação com relação a direitos que as convenções e acordos coletivos fazem diretamente para os sindicatos, autoriza que alguma parte desses direitos sejam negociados diretamente com o trabalhador, né? Esse é o ponto assim, que os sindicatos mais batem, porque acaba que nesse ponto central o sindicato ele acaba perdendo força, né? E ele deixa de fazer uma atividade que ela é vinculada literalmente às contribuições, que é o que mantém o sindicato. Hoje os sindicatos, a grande maioria são mantidos pela contribuição anual, né? E quando você passa a permitir que isso seja feito de maneira opcional pelo empregado, né? Aí você tem aí essa... Diminui a força do sindicato. Essa redução da força faz com que o sindicato cresça em defesa também do seu interesse, né? Lógico, ele tem interesse sim em garantir, nas garantias do trabalhador, né? Mas só que quando o trabalhador opta por não pagar o sindicato, pode ser que exista um esvaziamento aí em massa e os sindicatos realmente percam força e não consigam se sustentar, né? E quando o sindicato ele não consegue se sustentar, né, aí o discurso deles cresce dizendo, olha, se a gente não conseguir se manter, o trabalhador perde espaço, porque aí ele vai negociar sem alguém que tenha o conhecimento da classe, ou do que é a demanda comum da classe. Porque às vezes o sindicato, na grande maioria das vezes, o sindicato ele defende de forma muito contundente, né, o interesse do trabalhador e as garantias mínimas, né? O STF, é bom a gente lembrar aqui, ele deu uma decisão que fala que quando uma convenção deixa de ter validade, se retorna às garantias mínimas da CLT. Foi uma decisão ainda monocrática, mas já sinalizou que vai se poder discutir outros temas depois da convenção coletiva. Porque antes o que acontecia? Quando uma convenção coletiva ela não era renovada, ela permanecia, vamos colocar assim,
válida. Agora não, retorna à CLT. Na mesma reforma trabalhista, tem uma cláusula lá que ela diz que, nessa parte do texto, diz que o que é acordado, o que ficar acordado entre os sindicatos e empresas vão ter força de lei. Isso já não tem, não? Então, eu tenho uma certa crítica nesse ponto, porque eu acredito que a Justiça do Trabalho ela vai modular isso, né? Não vai ser tão simples assim ou tão fácil assim de se entender, não. Quando não se discutia, por exemplo, a terceirização na Justiça do Trabalho, ela editou a súmula 331, que regulamentava de maneira atípica, porque não era uma lei, era uma súmula, né, a terceirização. E isso valeu e ainda vale como regra, né? Os juízes, os magistrados têm interpretado a terceirização de acordo com a súmula 331, que especifica quais são os critérios, as atividades que podem ser terceirizadas e a responsabilidade patronal com relação a isso. Quando você diz que um trabalhador, e aí eu vou trabalhar essa comparação, pode negociar diretamente com a empresa um acordo, a gente tem que discutir qual o nível intelectual desse trabalhador. Porque a Justiça do Trabalho, ela protege, na relação de trabalho, o hipossuficiente. Quem é o hipossuficiente? É o empregado, né? Então, a gente fala, eu acredito que esse ponto, por mais que ele seja aprovado por uma interpretação relacionada aos princípios da Justiça do Trabalho, ele não vai ser auto-aplicável. Ele vai haver, sim, uma mitigação, a Justiça do Trabalho vai reduzir esse texto para poder se aplicar o princípio da proteção ao trabalhador. É bom deixar claro aqui que às vezes as pessoas fazem críticas à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela foi criada para proteger a relação entre trabalhador e empresa, do trabalhador com relação à empresa e não da empresa com relação ao trabalhador. Porque nessa relação de empregador e empregado, o empregado é colocado na Justiça do Trabalho como a parte mais fraca. Daí, ele tem várias vantagens com relação à empresa. Por exemplo, ele recorre sem pagar, a empresa tem que pagar, garantir execuções em algumas situações, e por aí a gente tem essa disputa, né? E que muitas microempresas, quando tem esse ônus, sofrem. A microempresa, por exemplo, ela não tem condições hoje de fazer um recurso ordinário pagando quase R$18 mil, né? Então, assim, em uma discussão que às vezes é de pouco mais do que 20 mil, por exemplo. Bacana, a gente vai no Bom Humor com o Antônio dos Couros, logo em seguida a gente volta para continuar o papo aqui com o doutor Rodrigo sobre a reforma trabalhista, tem muitos pontos aqui, é muito grande o negócio, né? A gente vai discutir os principais pontos, é claro, a gente continua daqui a pouquinho. Vamos dar risada com o Antônio. Francietto, Mário, tu é doido, rapaz. Não, tu não vou contar isso pra ninguém, não, rapaz. Você é meu amigo, você acha que eu vou contar segredo dos amigos pro povo? Conto não. Tá bom, tchau, valeu. Você sabe que eu não guardo segredo, eu vou ter que contar pra vocês. Francietto tava chegando em casa todo dia, 3 semanas, a mulher só de calcinha preta pra dormir. Calcinha preta pra dormir, calcinha preta pra dormir. Francietto perguntou a ela, disse, mulher, que danada é isso? Só tá usando essas calcinhas pretas todo dia para dormir, por quê? É lógico, né, meu amor? Pinto morto, ela tá de luto, né? Aí, Tom. O Tony tá me cobrando aí direitos trabalhistas também, viu, doutor Rodrigo? É um negócio, ele tá fissurado aí nessa reforma trabalhista, ele fica cobrando direitos trabalhistas, ele ganha dinheiro e acha que eu tenho que estar pagando mais para ele, entendeu? Não tem não, cara. Já dou de comer a ele, tá bom demais, né? Ué. O Tom é meu escravo. Aqui, vamos tomar aqui o nosso café Cafuso. Você toma o seu Cafuso aí, eu e o doutor Rodrigo vamos tomando. Advogado toma muito café, né, doutor Rodrigo? É bom. É bom para aliviar a tensão do dia a dia. Mas sempre que chega na Justiça do Trabalho, lá tem um... Você vai muito na Justiça do Trabalho, você é advogado trabalhista. Logo na entrada ali tem um bom café com os um café advogados. A OAB, ela colabora com a gente nesse ponto. É um dos pontos que ela colabora. É a OAB que coloca o café, não é a Justiça do Trabalho não, né? É a OAB. Então vai tomando o seu Cafuso aí, a gente vai tomando o nosso aqui. Para ficar melhor, você já sabe, põe Cafuso nisso. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não, é muito rápido.
Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, doutor Rodrigo, a gente batendo um papo aqui sobre a reforma trabalhista. E eu com o doutor Rodrigo Bortolotti. Bortolotti, você prefere o Bortolotti ou o Badiani? Não, tanto faz, né? Tem gente que me conhece só como Badiani, tem gente que me conhece como Bortolotti, então eu vivo bem nos dois mundos. Doutor Rodrigo, a gente falou no blog anterior sobre terceirização. Terceirização é um negócio que sempre existiu no Brasil, mas nunca foi legalizado. Como é esse negócio? E agora veio à tona com essa reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, teve uma votação sobre a terceirização, né? Sim, a terceirização, Rossini, algumas pessoas confundem terceirização, pejotização e cessão de mão de obra. São três institutos, vamos colocar assim, totalmente diferentes, apesar de ter alguma familiaridade, né? Quando a gente fala de terceirização, significa que em algumas atividades dentro da empresa, que não são ligadas à atividade fim da empresa, elas podem ser terceirizadas. Por exemplo, você tem aqui seu estúdio de gravação, né? Seu estúdio de gravação não tem como atividade fim limpeza. A limpeza ela pode ser terceirizada, assim como a segurança pode ser terceirizada, né? E várias outras atividades relacionadas à atividade meio, né? Algumas situações... Vou dar um exemplo aqui, uma indústria de calçado. Ela não pode, por exemplo, terceirizar uma parte da sua mão de obra em outro lugar? Aí é o que a gente chama de cessão de mão de obra. Eu interpreto dessa forma. Há quem diga o contrário. Por que eu falo que é cessão de mão de obra? Porque você não interfere na atividade. Por exemplo, uma marca X de calçado, ela pode produzir o calçado dela em outra fábrica e chegar lá e só colocar a etiqueta, né? Nesse caso, não se trata de terceirização. Não é uma terceirização, é uma cessão, você está contratando um serviço para fazer um determinado calçado. Por exemplo, uma fábrica X de calçado, ela não produz todos os tipos de calçado, mas pode existir dentro das empresas uma, né, que produza com uma especialidade, um acabamento muito melhor aquele tipo, um tipo bem específico. E aquele tipo pode ser, sim, comprado e etiquetado dentro da empresa. Isso não é terceirização, né? Então é uma discussão difícil, né? Ela é complexa. A discussão sobre de chegar a uma conclusão nessa reforma trabalhista. Porque, na verdade, é o seguinte, a lei de terceirização diz que você pode terceirizar até a atividade fim, né? Só que dentro de alguns critérios. A empresa tem que ter um capital social que suporte a atividade que ela está exercendo. E a regra foi bem clara e objetiva nesse ponto. O que as pessoas estão achando é que pode agora, com isso, se terceirizar tudo. Eu volto a falar, a Justiça do Trabalho ela vai medir essas responsabilidades dentro do seu contexto. A lei de terceirização, quando se terceiriza a atividade fim, Rossini, a empresa que não souber fazer esse tipo de trabalho, ela vai pagar 2 vezes, porque ela continua tendo responsabilidade. Dentro desse mesmo assunto tem a jornada parcial e temporária, né? Ou a jornada intermitente. Isso. Que é aquela coisa do cara trabalhar 1 hora, 2 horas, ganhar sobre aquilo, também está dentro da reforma trabalhista. Do texto. Certo. Né? Isso, qual é a sua visão sobre esse assunto? Porque isso já funciona em países como os Estados Unidos de uma forma muito bacana, né? Pois o garçom, por exemplo, se você está um garçom aqui, o garçom vai lá e trabalha 2, 3 horas e vai embora, e recebe por 2, 3 horas. Então, assim, o que a gente tem que entender, Rossini, nesse ponto, e é muito importante deixar bem claro isso, é que existem situações onde você vai se conseguir ter uma interpretação que pode. E existem situações que vão falar bem assim, olha, isso aqui você não consegue dizer. Por exemplo, falando situações de cada setor Isso, cada setor da economia. economia. Você não pode dizer para mim que uma costureira, por exemplo, consegue trabalhar 2, 3 horas nessa jornada dessa forma intermitente. Mas um garçom, esse aí eu entendo que pode, porque a gente sabe que a atividade de bar e restaurante ela tem uma elevação nos finais de semana. Então não adianta você dizer que esses setores não se beneficiam disso. Agora, o que não pode, que eu acho que não pode? Por exemplo, é você contratar um empregado 3 horas pela manhã, por exemplo, de 7 às 10, ele sai e retorna, por exemplo, para trabalhar de 5 às 8. Né? Aí você está impedindo até que ele consiga trabalhar em outra atividade. Entendi. Então a gente tem que ter o cuidado na interpretação e na hora de se falar, porque a lei ela tem que colocar um limite. Se você deixar isso aberto para todo mundo discutir de qualquer forma, vai virar uma bagunça, aí pode virar uma bagunça e aí prejudica tanto a empresa quanto o empregado. Porque a empresa também tem que se preocupar, e eu trabalho para a empresa que se preocupa, eu posso dizer isso, na qualidade que você está dando para o empregado.
Bacana. Doutor, fazer uma pergunta, fazer uma provocação. Você já esteve envolvido em algum acidente de carro? Eu, graças a Deus, não. Graças a Deus, né? Porque muita gente se envolve em acidente de carro e é uma coisa muito natural, mas tem que ter uma preocupação com isso, né? Principalmente com a segurança do trânsito. A segurança do trânsito é tudo. E você sabe qual é o carro mais seguro produzido no Brasil? Não. É o Golf. O Golf é o carro mais seguro produzido no Brasil. Quando a gente fala de segurança aqui, a gente fala da Volkswagen, não é só da boca para fora, não. O Golf recebeu notas máximas no teste de impacto da NCAP, América Latina, o instituto mais respeitado da área, e ganhou até prêmio por incluir tecnologias de prevenção de acidente e proteção para o pedestre. Ficou curioso? É só dar um pulo na Vitória Wagen e conhecê-lo. A segurança do Golf realmente é maravilhosa. E a confiança na concessionária do grupo líder, a Vitória Wagen, é também muito indicada por mim. É só você procurar a Vitória Wagen em Vitória Serra ou Guarapari. Vitória Wagen, a melhor marca, os melhores negócios. A gente vai direto no Papo de Rua com o Antônio dos Couros e daqui a pouquinho a gente continua o papo aqui sobre a reforma trabalhista com o Dr. Rodrigo. Papo de Rua! Agora, menino, o quadro de maior sucesso no Papo de Rua continua. Hoje tem mais um, na urna ou no lixo. Você é quem diz se vai pra urna ou pro lixo, como minha amiga Cleusa. Tudo bem? Tudo. É Cleusa mesmo? Cleusa. Mas seu pai não errou não, ia botar Creuza e botou Cleusa. Cleusa. Mas ele não errou não, trocou Não. o R pelo L. Não. É Cleusa mesmo. Cleusa mesmo. Cleusa. Você mora onde, Cleusa? Cruzeiro do Sul, Campo Grande aqui. Cruzeiro do Sul, Campo Grande, na minha Cariacica querida. Cleusa, você vai enfiar a mão, vai tirar, já sabe como é que funciona, né? Se for uma pessoa que você acha que deve ir pra urna, você bota na urna. Se acha que deve ir pro lixo, você bota no lixo, tá bom? bom. Enfia a mão, não diga quem é e diga por que você vai botar na urna ou no lixo. Atenção, Cleusa, tirando primeiro na urna ou no lixo dela. Cleusa, você vai botar essa pessoa na urna ou no lixo? Não sabe quem é, pode me perguntar. Não conheço. Não conhece não, né? Não. Esse é uma pessoa que sempre chegou em segundo lugar. Vai pra urna. Ele sempre chegou em segundo lugar, ele sempre, nunca ganhou um campeonato, mas sempre foi uma pessoa boa. Rubinho Barrichello. Ah, então vai pra urna. Vai pra urna, Rubinho Barrichello. Bota aqui, a urna é aqui, Cleusa, a urna é aqui. Bota ele lá. Rubinho Barrichello foi pra urna, cara. Rubinho Barrichello. Atenção, Cleusa. Enfia a mão, Cleusa. Não me mostre. Olhe só pra você. E diga se vai pra urna ou pro lixo e por quê. Vai pra urna. Vai pra urna por quê, Cleusa? Que é o Serginho Malandro. É o Serginho Malandro. Malandro. Iê, glu-glu. Glu-glu, iê. É, pegadinha do malandro, Cleusa. Você gosta, todo mundo gosta do Serginho Malandro, é uma figura. Bota na urna, Cleusa. Serginho Malandro vai pra urna. Todo mundo gosta de Serginho Malandro, aquilo é a figura. Atenção. Cleusa, enfia a mão, Cleusa. Tira uma urna aí, meu irmão. Tira mais um na urna no lixo. A cunha, menina, eita, a festa. Na urna no lixo, Cleusa. Essa pessoa que você tirou vai pra urna pro lixo. Você quem diz, Cleusa? Não conheço. Eu acho que é você. Hein? Vai pra urna. Você falou que acha que sou eu. É. Tem outra pessoa no mundo que se veste assim, Cleusa? Ah, tá sua cara aqui, tá? Então, quem é? É eu? É. E eu vou pra urna por quê, Cleusa? Por que Só porque você tá na minha frente? Não, é porque você é gente boa. Eu sou gente boa? É. Merece. Nunca fui presa à toa. Não. Né? Então sou gente boa. É gente Eu vou boa. pra urna. Vai. Já fui. Eita, então mais um, Cleusa. Ela tirou o tanto dos couro. Cleusa só botou na urna, né, cara? Não, ou botou no lixo? Botou no lixo. Só na urna. Cleusa só tirou gente boa. Obrigado, meu irmão. Atenção, Cleusa. Vai pra urna pro lixo, Cleusa. Vai pro lixo. Por que vai pro lixo essa pessoa que você tirou? Que não foi? Pra Cariacica não foi bom, não. Não foi bom, não? Não, pra Cariacica não. Pra Cariacica não foi bom, não. Foi não. Então ele vai pro lixo. Quem é? Vai. É o... Ah, esqueci o nome dele agora. Agora é O governador do estado. Ah, mas ele não fez nada. Paulo Artundi. Mas não vai, não fez nada pra nada, não melhorou nada aqui. Não melhorou, não. Nada. Então o governador vai pro lixo. Vai pro lixo. Então toma aí, é você que vai botar o governador no lixo. Aqui, pode levantar aqui o lixo, ela não sabe nem, ela não botou ninguém no lixo, só o governador. Vitória não tem nada. É, Cleusa, você é quem diz. Saúde tá péssima. Eita, Cleusa. Então você que decide, o povo é quem decide. Na urna ou no lixo. Obrigado, Cleusa. Valeu, menina. Eita, coisa boa. Aí, compadre. Aí, comadre. É da casa
Casa Financeira tá em clima de São João e já avisa, chega de se apertar, pode parar de pendurar, porque a da Casa Financeira o trem é bom de verdade. Lá você faz o seu empréstimo pessoal da casa e já sai com dinheiro na mão e na hora. Tá esperando o quê? Procure a loja da Casa Financeira mais perto de você e faça o seu empréstimo pessoal hoje mesmo. Ou ajudinha boa da Casa Financeira. Mais crédito, mais confiança. Mais crédito, mais confiança. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, Dr. Rodrigo Badiani, advogado trabalhista, a gente falando sobre a reforma trabalhista, que é uma coisa muito complexa, muito grande, né, e muito discutida. Eu acho que das reformas que está tendo aí, a reforma trabalhista previdenciária são as mais discutidas, né? São as mais complexas e o que eu acho bacana nas duas é que a população está participando da discussão. Como a gente estava conversando aqui antes, existe um acesso à informação muito grande e as pessoas estão discutindo isso. Eu discuto isso na minha casa com a minha esposa, como discuto isso com meus colegas de trabalho, né? Então as pessoas elas têm essa preocupação, né? Elas estão antenadas, elas estão avaliando o que pode ser bom e o que pode ser ruim. E eu vou te dizer uma outra coisa, Rossini, que eu observei nessas andanças que eu tenho pelo país, é que está dividido. Tem gente que diz que concorda, tem gente que diz que não concorda, inclusive diretamente o trabalhar. Mas eu acho que está dividido também porque o Brasil está dividido politicamente, né? Falando, tudo está dividido no Brasil. Pela primeira vez eu vejo o Brasil de uma divisão muito grande. E aí uma coisa que eu acho que eu acho que você vai concordar na reforma é sobre o parcelamento das férias, né? A jornada diária e o intervalo interjornada. O que é que você concorda e o que é que você discorda dessas três coisas aí? Com relação às férias, eu concordo com o parcelamento, sim. Eu concordo porque nem toda empresa tem a possibilidade de parar um mês no 30 ano. dias. Né? Então, assim, isso eu concordo. E nem todo colaborador, nem toda empresa, nem todo colaborador, dependendo da área estratégica que ele tiver, consegue sair 15 dias direto de uma empresa. Então, hoje o que acontece é que em algumas empresas, o colaborador ele faz o quê? Ele tira as férias, não goza todo o período, volta e depois sai. Então, a empresa ela pode sim negociar isso com o trabalhador. Lógico, vamos colocar assim, tem que ter limite? Tem. Por exemplo, esse ano é um ano que tem muitos feriados prolongados. Sempre dá férias para o empregado em momentos de feriados prolongados, aí você está aproveitando-se dos feriados. Não pode ser por aí. Por isso que eu acho que tem que existir limitação para como isso pode ser feito. E aí, eu acho que a força do sindicato, nesse aspecto, ela poderia sim ser um nivelador. Olha, você pode fazer isso, desde que você estabeleça esse e esses critérios. Né? E sobre a jornada diária e o intervalo intra-jornada? Então, a questão da ampliação da jornada diária, eu sou um crítico feroz, porque eu acho que tem que ter um limite, porque existe um limite para o conforto no local de trabalho. E eu volto a falar aqui, as empresas elas têm que conseguir dar ao trabalhador condições de conforto para trabalhar, porque é dali que ele tira o sustento dele e a manutenção da empresa também. Né? Quando fala-se em redução do tempo de alimentação de 1 hora, isso me preocupa, porque, por exemplo, eu nem sempre consigo fazer 1 hora de almoço, pela profissão que eu escolhi. Agora, um empregado de uma indústria que não tem a permissão ou negocia com o empregador em não fazer o tempo total de almoço por 1, 2, 3, 4 meses, isso vai ter resultado na produtividade dele e também na qualidade dele com relação ao trabalho. Isso tem que ser visto. Por exemplo, quando se fala em jornada, a gente esquece que tem uma jornada chamada jornada noturna. E aí você imagina só, um técnico de enfermagem, um enfermeiro trabalhando a noite inteira, sem intervalo. 1, 2, 3, 4, 10 dias, 1 ano. Qual a qualidade desse profissional no final de 5 anos? O que vai sobrar dele? Então, a empresa, ela tem, sim, a função e o interesse em ter lucro? Sim, eu acho que tem que ter. Eu acho que o empresário no Brasil, ele é uma grande propulsor, mas não pode ser a qualquer custo, tirar do empregado tudo que ele tem. Eu acho que as empresas, o que a gente tem que discutir aqui é o que pode ser feito e qual a melhor forma. Por isso que eu falo, se você tira tudo isso e também tira o sindicato, você não tem um nivelador. Aí, para encerrar,
doutor Rodrigo, a demissão em acordo, que é uma coisa que existe, né? Mas falta botar no papel que existe, né? Porque existe, é uma coisa que... A última empresa que eu fui empregado, que eu saí, eu fiz um acordo com a empresa. Nesse ponto, eu também concordo, porque às vezes o funcionário não está satisfeito com a empresa e a empresa não está com o funcionário, a gente tem que ter maturidade para poder sentar e conversar. Olha, você não está satisfeito, eu não estou satisfeito, vamos sentar aqui, vamos bater um papo? Porque a empresa é uma relação, é uma extensão da família do empregado. Eu passo mais tempo na minha empresa do que com meu filho, por exemplo, se eu for olhar pelo tempo que eu me dedico a ela. Então, por que não ter essa sinceridade? Eu acho que, às vezes, pode ocorrer. O que acontece muito é que a gente vê aí que o empregado quer sair da empresa, a empresa concorda que o empregado saia, ele vai lá e paga a multa, o empregado devolve a multa do FGTS para o empregador, depois discute isso lá na Justiça do Trabalho, em alguns casos. Mas nem sempre é assim. Na grande maioria das vezes, isso acontece. Lógico, isso é uma fraude. Isso é uma fraude porque geralmente se faz isso para conseguir receber seguro-desemprego. Só falta regularizar, realmente. Agora, como que isso vai ser feito, como que isso vai ser discutido, quais são os critérios e o reflexo disso no seguro-desemprego, tudo é muito amplo. Então, para resumir, você como advogado acha que a população tem que se engajar mais nessa discussão, tem que participar mais dessa discussão. Ela tem que participar e ela tem que estar preparada, porque isso pode Não passar. deixar só na mão dos senadores que estão lá. Tem que cobrar de quem você votou, tem que saber, tem que saber a pessoa que você votou e lá cobrar dela se você não concorda. Né? Porque a gente não está aqui para discutir uma coisa. Até o presidente da comissão é o senador capixaba e Ricardo Ferraça, então o acesso é mais fácil, né? Isso. Principalmente do capixaba. Eu fiquei até assim, não concordei, porque ele está fazendo o papel dele, e aí saiu numa rede social aí, eles filmando ele dentro de um avião, tirando o conforto. Eu acho que não é por aí. Eu acho que você pode mandar um e-mail, você tem um canal de ligação com o senador. Exatamente. Agora, querer jogar isso para polêmica, eu acho que não é por aí não. Né? Eu tenho as minhas críticas e os meus elogios à reforma. Acho que essa discussão é necessária e ela é bonita. Né? Mas nós temos que agir com um pouco de cautela. Até porque a lei que foi criada foi em 1943. Muito tempo. Doutor, muito obrigado pela presença. A gente agradece. Você de casa fica com muita sorte, saúde, sonho, sucesso, sorriso sempre. E amanhã a gente está de volta aqui no Bom de Papo. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Um cine bem legal. É bom de papo, bom de papo.